Alô, 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 gravando. Alô. Gente, boa noite, boa noite. Vocês têm 10 minutos para a apresentação. A gente tem uma ficha aqui da ordem, o professor Dorinho vai chamá-los na ordem. Dois favores que eu peço a vocês. Tudo que vocês fotografarem, postar, marca o @ Pró-Reitoria para a gente compartilhar. E outra coisa, o endereço que vocês vão mandar os trabalhos. O e-mail, Pró-Reitoria de Graduacal, né, sem o cedilha, sem o tio, @usp.br. Por gentileza, no assunto, identifique, tá bom? Que é um e-mail que a gente recebe muita coisa. Obrigada. Precisa disso? Alô, alô, alô. Pessoal, boa noite. Prazer recebê-los aqui na sala. Isso aqui é a sala mais importante da Universidade de São Paulo, que aqui é que são resolvidas os nossos caminhos acadêmicos. Sala do Conselho Universitário. A professora Aloísio Segurado está aqui, nosso querido pró-reitor de graduação, e ele vai falar no final, ele vai falar se ele gostou ou não dos trabalhos, certo, Aloísio? E eu fazer o cheque, aquelas coisas, né? E o seguinte, vamos lembrar dos 10 minutos, pelo amor de Deus, são 8 agências, então, em 10 minutos já é, quem fizer em 7 tem um ponto a mais na nota, todo ano sabem disso, certo? Que eu ia pedir para vocês, bom, a primeira agência vai ser a Drop, tá? Eu não vou explicar o trabalho, porque quando tem pessoas muito diferentes, né, assistindo, mas todo mundo que está aqui conhece o sistema da apresentação. Então, eu vou chamar a agência Drop. Eu vou fazer o seguinte, olha, vou chamar uma turma, um trabalho da manhã, e depois vem a Tucumã, tudo bem? Depois podia vir a VOP, e depois a 5 tons, assim por diante, tá bom? Então, por favor, agência Drop.
gente pode fazer para coisar a apresentação aqui? A gente trouxe um pendrive, tem um e-mail também, o que fica melhor? Aqui, ó. Não vai embora, pelo amor de Deus. Professor, os 10 minutos só começam quando começar, hein? Deixa bem claro. Tem que ser 10 minutos contando. Me dá, só preciso de 2. Salva no desktop todo mundo. Oi, Caio. Para salvar. Ah, sim, já na ordem, né? Não, eu não vou apresentar sentado não, vou apresentar em pé. Não, não existe. Não, com o microfone. Som. Só pra testar. Usar o microfone só pra testar. Já colocou? Sim. Tá colocando. Não, sentar é impossível. Vai sem. Pode. Ah, tem o. Aí, ó. Som. Som. Vou pegando as manhas, hein? Vou jogar assim pra elas. A tela que veio. Já vai ver. Mas as cadeiras pra trás. Ah, não precisa. Vamos sentar então? Vamos sentar, pode ir. Eu vou te apresentar e te passar o microfone, tá bom? Eu vou. Não, eu vou apresentar minha parte. Eu vou falar em nome de todos. Eu vou pedir pro pessoal levantar a mão ali. Vai ser legal. Vou. Você acha que eu não. Ele sabe que eu vou. Então tudo bem. Não é uma boa, era bem você. Ah, tá, fica tipo. Então, já colocaram lá? O quê? Já. Eu acho que todo mundo. Acho que o Jeri colocou. E aí? Phelps, que filme você vai assistir? Não sei ainda. O que tá passando? Não tem de filme de terror que tá passando, né? É que é terror de Natal. Tem um de terror de Natal, não é? É de. Não, é de. Thanksgiving. Ah. E apresenta. Como que você vai segurar o microfone? Segurar igual rapper, nada a ver? Nossa, me mata da sua frente. Não pega esse microfone e fica no meu ouvido até sair do microfone.
consegue. Tô com medo de não entrar aqui. Posso pegar uma aguinha ali, nada a ver? Quanto mais eu puder retirar. Quanto mais eu puder retirar essa diversidade. Não tem privacidade. Olha só, vamos fazer quem que vai criar ele pra espelhar? Eu não sei fazer. Eu acho que ele que vai mexer lá. Espelhar o nosso. De tirar a tela? Isso. Na hora que a gente, o Dorinho falar, vai começar e Se você quiser, professor, pra você não gritar, eu uso o microfone também. Não precisa se incomodar, não. Isso, o dia que eu fui lá na isso, da manhã. Ela já se alguém chegar atrasado, eu vou pedir uma salva de palmas. Uma salva de palmas para Letícia Marques, não me mata. Eu acho que ela termina a mesma hora. Eu vou pegar ali assim, aquele senhor e vai embora. Vai embora, volta pro YouTube. Ó, eu botei calça pra apresentar atrás da bancada. E aí, como é que eu faço? Devia ter vindo de chinelo. Só a gente apresenta. Você vai ficar em pé. Ah, não sei, acho que eu vou fazer várias coisas. Acho que eu vou entregar no personagem uma hora. Vai, dá uma estrelinha aí. Passa ali, vai lá na Lu, falou assim, daí agora pode explicar um pouco sobre isso aqui, vai lá, coloca o microfone nela. Isso, e aí o tempo correndo. 30 minutos, 40. Gente, eu tenho algum estereótipo que eu tô procurando na minha alma qual é, mas eu não tô sabendo dele. Tranquilo aí, Pio? Meu! Meu! Ufa, Não, é a gente que a gente consegue passar tudo nesse minuto. Ó, tem que ir descontando dos outros grupos, ó. O nosso tá lá. O que acontece se você apertar? Olá, YouTube. Bem-vindo. Deixa eu dar um oi pro YouTube. É da hora dar um oi pro YouTube? Claro. Com a turma toda, os nomes de todo mundo. Beleza, combinado. Vocês não precisam me seguir não, galera. Mas a gente vai ficar no canto. Você vai... Mas vocês não querem ficar do outro lado? Podemos? Como que chama o cara pra trocar aqui? E pior que eu acho que abriram várias coisas, né? É o primeiro ali? Não, é só colocar. Aí, ó. Isso daqui passa, né? Ou o que isso aqui faz? Preciso do guia aqui. Ah, aí passa. Aí foi. Demora um pouquinho, mas vai. Pode deixar. Bom dia a todos. Boa noite, no caso. Primeira vez no grande palco, assim, estou um pouco nervoso. Então, nós somos a agência Drop, constituído por alunos do período da manhã, vulgo grupo 3 do Matutino. O grupo e constituintes da agência Drop sou eu, Rafael. Eu, Felipe. E a Ana Clara. E também o pessoal ali que está atrás, se puder levantar a mão. A Priscila, a Adriele e a Letícia, que ajudaram também a gente a construir o que a gente vai mostrar aqui hoje. Bom, então a gente veio falar aqui para vocês um pouco sobre o que a gente pensou para a campanha de recepção dos calouros. Ué, aí. Então, o nosso princípio, o que a gente quer começar falando, que eu acredito que vocês saibam melhor do que ninguém, mas eu acho que é sempre importante falar, que a gente precisa parabenizar os calouros que eles estão entrando pela faculdade. A gente sabe que é uma meta, muitos têm isso como sonho de vida também. Então, a gente precisa sempre deixar claro o sucesso deles e fazer com que eles se sintam recompensados por ter entrado aqui. Nessa comunicação, apesar da gente ter um foco maior para os calouros, a gente também vai acabar atingindo outras pessoas.
Então, vão ser os próprios funcionários, os professores, os alunos que já estavam aqui, tanto de graduação, mestrado, doutorado. Então, acaba incluindo muita gente também. E cada um desses públicos vai ter as suas particularidades e cada uma dessas pessoas também vai ter suas particularidades. Então, o que a gente tem que prestar atenção para a gente, não, às vezes, não acabar cometendo de erro? Então, a gente sabe que quando as pessoas passam na USP, elas acabaram de sair de uma rotina de 1 ano, 2 anos, 3 anos, se dedicando aos estudos para passar nos vestibulares. Então, eles acabam meio recompensados por causa disso, quando passa, mas também tem esse cansaço. Então, acho que a semana de recepção é um bom momento da gente conseguir introduzir isso para eles e falar bem-vindos à USP. Então, eles vão ter uma nova rotina, novas informações, vão ter várias siglas, vários institutos, várias coisas que eles nunca pensaram na vida também, que a gente tem que acabar falando e mostrando que existem essas diferenças. A comunicação, como eu já falei, vai atingir várias pessoas e cada um a gente tem que pensar para algo meio geral, o que torna cada vez mais difícil também. E também a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz com relação à imprensa. Porque, querendo ou não, vai estar todo mundo de olho, todo mundo vai ver, as peças elas não vão ficar restritas ao universo da USP, então todo mundo vai ter esse contato. Então, só introduzindo um pouco como que a gente analisou bastante as peças antigas dos outros anos da semana de recepção, porque a gente consegue aprender muito de lá do que funcionou e o que não funcionou também. Então, a gente pensou, já partiu para o nosso conceito, já pensamos nas cores, já pensamos o que o público vai gostar, o que a gente pode abordar, para até que a gente chegou no ponto de criação das peças realmente, que a gente vai chegar daqui a pouco. E a gente acabou escolhendo um conceito que ele passa muito na música Como os Nossos Pais, da Elis Regina. A gente fez um recorte do trecho, que é Viver é melhor que sonhar, e acho que a continuação, e amor é bom, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente a música. E aí o nosso slogan principal, que ele vai integrar todas as partes dessa campanha, é Viver a USP é melhor do que sonhar. Quando a gente entra aqui na USP, eu falo por mim mesmo, talvez fale por alguns dos que estão aqui também, mas acho que eu falo muito por muita gente que quer entrar, que é o sonho de vida da pessoa. Às vezes vai ser, durante um grande período da vida dela, a maior conquista que ela conseguiu. Então, a gente precisa deixar isso bem claro e fazer com que ela se sinta realmente parte disso, fazendo com que ela possa, além de sonhar e se sentir realizada, ela vem aqui procurando o que ela realmente quer fazer, o que ela realmente gosta, e cada pessoa vai gostar de uma questão, cada pessoa vai gostar de um ponto, vai gostar de fazer esporte, vai gostar de estudar, vai se encontrar aqui. Então, a gente precisa deixar claro que todo mundo vai ter um espaço aqui. E essa escolha do Viver é Melhor que Sonhar não foi à toa. A gente foi atrás de grupos com vestibulandos e alguns estudiantes, que são as pessoas que querem entrar na FUVEST, na USP, e a gente percebeu que é muito recorrente o uso da palavra sonho e sonhar junto com o termo USP. Inclusive, a gente viu alguns tweets dessa semana ainda que falam o termo sonhar e USP. Então, fala, USP é meu sonho de princesa, sério, um sonho, fazer faculdade na USP. E, por fim... Você ligou aqui. Bom. Será que algum dia entrarei na USP? Que sonho gigante. E, basicamente, o coração da nossa campanha é esse balão, o balão do sonho, dos quadrinhos, e ele é o centro da nossa campanha, basicamente. E aqui eu vou mostrar um pôster, aliás, primeiro identidade visual, a gente escolheu essas cores, principalmente o laranja, amarelado e o azul, que já fazem parte da paleta da USP, só que a gente expandiu ela. Então, ela já está sendo reconhecida, porque tem na carteirinha, tem nas placas, o laranja e o azul, só que a gente colocou o roxo, o verde e o vermelho para complementar. Daí, o Resolve Sans é uma letra que é sem serifa, muito legível de longe, de perto, negrito ou não. E, assim, nós temos uma estrutura padrão de como vão ser nossos pôsteres. Em cima, tem o título da recepção, para ficar em destaque, então, semana de recepção. Embaixo, nós temos uma frase que diz que, por muito tempo, você sonhou em fazer algo, um verbo no infinitivo, e uma característica positiva da USP, para lembrar por que você estudou e por que você passou. Daí, no meio, nós temos um toque mais pessoal e emocional, que vai ser um desenho que a Ana fez, mostrando esse elemento da USP, e depois a gente tem um verbo no infinitivo também, na USP, que é o nosso mote, que é alguma coisa na USP, é melhor que sonhar, e embaixo um texto explicativo para as pessoas não só se sentirem emotivas, mas também entenderem para que serve aquilo. E, por final, a assinatura da USP. Agora, a Ana vai explicar bastante. Eu já estou com o microfone. Então, o foco da nossa campanha foi fazer 5 cartazes, e tem as cores, que o Phelps já explicou, e os desenhos, que fui eu que fiz, e a gente escolheu a cor roxo para o esporte, porque ele significa energia, velocidade, dinamismo. Então, a frase que a gente criou foi:
Por muito tempo, você sonhou em participar de esportes universitários, treinar na USP é melhor do que sonhar. Todas elas vão seguir mais ou menos essa linha, como o Phelps explicou antes. Agora, para o estudo, a gente escolheu a cor azul, que dá uma tranquilidade, serenidade, para falar sobre as bibliotecas da USP, né? Então, por muito tempo, você sonhou em ter acesso a dezenas de bibliotecas, estudar na USP é melhor do que sonhar. E embaixo tem as frases explicativas, né? A pesquisa, a gente escolheu o verde, que representa crescimento, natureza, desenvolvimento. E, por muito tempo, você sonhou em estudar na universidade com a maior produção científica do Brasil. Fazer pesquisa na USP é melhor que sonhar. Vermelho, a gente escolheu para representar o bandejão. União e participação e espírito comunitário. Por muito tempo, você sonhou em almoçar com os amigos da universidade. Bandejar na USP é melhor do que sonhar. E agora, por último, esse é um cartaz que a gente fez para representar uma ideia mais abrangente na USP. Então, a gente, ao invés de colocar um desenho ilustrado, né, a gente colocou a própria logo. E, por muito tempo, você sonhou em ser aprovado na melhor universidade da América Latina. Viver a USP é melhor do que sonhar. Esse seria o mais principal da campanha. E agora a gente tem alguns mock-ups de posts no Instagram, em relação a inspirados nos cartazes que a gente fez, né? É só uma adaptação também, é só para a gente Sim. converter para vários formatos. Sim. Também a gente pensou em banners para colocar em pontos de ônibus. Os cartazes. O adesivo... Adesivo e marca-página. No guardanapo do bandejão também. Não tá Tem saindo como som. colocar som e voltar o vídeo, por favor? Que é só uma passagenzinha que a gente pensou para acabar fazendo parte da programação da Rádio USP também. Então, uma passagenzinha de 30 segundos e a gente já encerra. Acho que não está com som. Não. E se eu soubesse decor... Mas se eu cantasse, todo mundo ia embora. Se não der, tudo bem. A gente já se caminha para o final por aqui. Agora vai. Você consegue... Talvez a USP sempre tenha sido um sonho para você. Provavelmente te falaram muitas coisas sobre ela, até que você de fato chegasse por aqui. Quem sabe você tenha até pesquisado sobre o campus e se imaginado por lá algumas vezes. Nós temos certeza que você sonhou como tudo poderia ser por muito tempo. E agora você vai ver que a realidade tem muito mais a oferecer do que qualquer sonho pode proporcionar. Semana de recepção aos calouros 2024. Viver a USP é melhor que sonhar. É isso, pessoal. Muito obrigado. Tucumã?
Boa noite, gente. A gente é a Agência Tucumã e, para melhor controle de tempo, a gente fez a apresentação gravada. Então, tá tudo aqui, só para avisar. E a gente vai rodar o vídeo da apresentação. Boa noite, somos a Agência Tucumã e hoje iremos apresentar nosso projeto para a Semana de Recepção de 2024 da USP. E trouxemos duas definições do que a palavra Tucumã representa como fruto e como agência. 1. Palmeira frutífera dos sertões, de cujo fruto se faz vinho. 2. A essência brasileira da criatividade transmitida desde o planejamento à entrega com uma identidade vibrante. A Tucumã tem como missão provocar o despertar de sentidos, causando um impacto exato para sua marca. Criada por mulheres com a certeza de um trabalho de precisão e sensibilidade. Tucumã, a raiz da criatividade. Nossa agência é composta por Clara, Stephanie, Milena, Luana e Victoria. Esperamos entregar hoje a experiência única que é pertencer ao universo USP. Então, entrando no conceito da campanha, tivemos como desafio criar uma campanha que representasse a recepção dos calouros na primeira semana nos campus da USP em 2024. E quando falamos sobre esse momento de chegada à universidade, alguns tópicos se fazem presentes para todos. Então, nós, como agência, focamos em 4 pilares para a nossa campanha. A oportunidade, pois são inúmeras vivências que apenas a USP poderia te proporcionar. A diversidade, pois somos muitos e diversos, e isso, para a universidade, significa trocas reais. O acolhimento, porque a USP é um lugar que acolhe pessoas, experiências e histórias. E pertencimento, porque é um espaço novo para os que chegam, mas que já detém de muita cultura dos que passaram por lá. Você fará parte de algo novo e também deixará sua marca na USP e em toda a sua história. Bom, e sintetizando o conceito da campanha, a gente chegou ao nosso mote, a USP é para você, como forma de causar o sentimento de pertencimento e acolhimento à diversidade que cada estudante traz consigo. Na identidade visual, nós quisemos trazer isso junto da empolgação e animação com o início da vida universitária. Então, na tipografia, nós utilizamos 4 fontes, mesclando formas mais rígidas com cursiva, mais maleável, simbolizando mesmo a introdução do estudante ao que já está estabelecido, mas com a possibilidade de moldar a sua vivência com a sua própria singularidade. Já as cores, nós optamos por algo vibrante e atrativo para alimentar o entusiasmo, utilizando como principais cores o azul, o amarelo, que são cores já utilizadas na identidade da USP. Aqui a gente traz o que seria o logo da Semana de Recepção 2024 e suas possibilidades de formatos de utilização. E a saudação bem-vindo foi utilizada para uma comunicação direta e pessoal com o receptor, seguida pelo nosso mote. A gente considerou também o uso da linguagem neutra, que seria o bem-vinde, que foi usado pela própria prefeitura do campus no último ano, mas resolvemos deixar a critério do cliente, caso seja a campanha escolhida. Então, aqui nós temos a aplicação para fundos escuros e em fundos claros também. Desenvolvemos, então, 6 banners impressos para serem distribuídos como cartazes entre os campos em cada instituto e escola, também colocados nos bancos dos ônibus circulares e outros lugares estratégicos na USP. Tendo em mente o nosso mote, a USP é para você, criamos algumas frases que transmitissem todas as possibilidades que a universidade oferece de forma bem-humorada. Escolhemos 6 dessas oportunidades para compor as peças. A primeira seria com enfoque na carreira acadêmica e de pesquisa. Se você gosta de bancar o detetive, a USP é para você. E embaixo algumas informações sobre as portas que a universidade abre para os alunos. A USP é responsável por mais de 20% de toda a produção científica no Brasil e conta com mais de 1.600 grupos de pesquisas certificados. A segunda peça informa os alunos sobre os coletivos, centros acadêmicos e os movimentos estudantis de discussões e lutas sobre as mais diversas causas. Se você gosta de lutar por uma causa, a USP é para você.
Existem diversos coletivos auto-organizados dentro da faculdade, em especial coletivos feministas de negros e negras e LGBTQIA+. Já a terceira peça diz sobre as diversas bibliotecas que existem na USP e o amparo que os alunos têm com elas. Se você gosta de saber da vida dos outros, a USP é para você. Há 66 bibliotecas físicas nas unidades de ensino, museus e institutos de pesquisa da USP. A quarta brinca com a oferta de transporte público circular na USP. Se você sempre sonhou com um motorista particular, a USP é para você. Os ônibus circulares são gratuitos e facilitam o transporte e locomoção dentro dos campos. Parecido com a anterior, a quinta peça brinca com a oferta de refeições nos restaurantes universitários, popularmente chamados como bandejão. Se você gosta de grandes banquetes, a USP é para você. Os populares bandejões são restaurantes universitários que oferecem almoço e jantar à comunidade USP de segunda a sábado. E por último, a sexta peça abrange uma outra oportunidade aberta pela USP através das atléticas e times de esportes. Se você tem espírito esportivo, a USP é para você. As atléticas organizam competições e incentivam a prática de exercícios no ambiente universitário. Trouxemos aqui algumas possíveis aplicações para esses cartazes, como pontos de ônibus e cartazes lambe-lambe. Além dos cartazes e banners, desenvolvemos outra peça com alguns formatos possíveis, para abranger o mote e o conceito da campanha de maneira geral, com apenas a chamada Bem-vindo, a USP é para você. Para essa peça, além das mesmas aplicações que os banners, também consideramos outras mídias, como o outdoor da ECA. Na mesma linha do outdoor, trouxemos um grande banner vertical, que poderia ter aplicações em totens ou em lugares de grande visibilidade, como o Salão Caramelo da FAO e o vão da FEFELESH. Além disso, ao final trouxemos também algumas outras opções para esse último banner que a Vicky vai mostrar. Nós trouxemos também a nossa campanha para o online, para o mundo das redes sociais, que impacta muita gente, inclusive os novos alunos. E pensando nisso, escolhemos a rede social Instagram para o desdobramento de algumas peças e escolhemos o formato de carrossel para os posts. Então, cada um dos 6 temas que mostramos anteriormente viraria uma postagem diferente, nesse formato de sequência de fotos que se conectam e que, quando desliza, você consegue ver a continuação, despertando curiosidade em quem está interagindo. A primeira imagem seria a frase de identificação, como se você gosta de lutar por uma causa ou se você gosta de bancar o detetive. A segunda seria a resposta, bem-vindo, a USP é para você. A terceira traz a explicação da primeira imagem e a última, o logo que desenvolvemos para a semana da recepção. Aqui mais variações de carrossel. E aqui nós trouxemos um vídeo para demonstrar na prática como o carrossel ficaria. O feed ficaria dessa forma, ou seja, quando a pessoa entrasse no perfil da USP, seria essa a visão dela, então com posts bem atrativos para atrair a curiosidade. E por fim, fizemos algumas aplicações em produtos que poderiam ser distribuídos como brindes de boas-vindas aos calouros em atividades de recepção. Em todas, nós usamos o nosso mote e o logo da semana para estampar, então temos essa caneca, esse marca-página e alguns buttons que testamos em cores diferentes. Essa foi a nossa proposta de campanha para a semana da recepção do próximo ano. Esperamos que vocês tenham gostado e obrigada pela atenção. Boa noite. Nós somos a agência VOP, nem todos os nossos integrantes puderam estar aqui hoje, mas nós estamos representando. E pensando também na dinâmica de tempo, a gente também optou por apresentar a gravação da nossa apresentação, compondo todos os elementos que a gente acredita que são importantes. Boa noite. Hoje nós vamos apresentar nossa proposta de campanha de recepção aos calouros de 2024.
Primeiramente, nós gostaríamos de nos apresentar. A nossa agência é a VOP e o nosso objetivo é explorar a singularidade e impactar o nosso mundo com o nosso trabalho. A nossa equipe é composta pela Ana Flora, por mim, Brenda, pela Eduarda, pela Fernanda e pela Yasmin. E agora, finalmente, nós podemos apresentar a nossa campanha para vocês. Bom, então, a nossa ideia ela é uma campanha de recepção que convide o aluno a fazer sua própria história na USP, sem fazer com que eles se sintam pressionados, mas o ajudando a se familiarizar com a universidade, a saber tudo que ela tem a oferecer e aproveitar ao máximo suas experiências acadêmicas, além de se tornar próximo de ex-alunos que fizeram também história na universidade. Nesse sentido, nós pensamos no slogan Faça Sua História, que convida, encoraja os alunos a assumirem o controle de suas próprias experiências educacionais e a moldarem ativamente suas trajetórias acadêmicas e pessoais, além de pensar também na individualidade, já que cada estudante ele tem uma história única para contar, e celebra então essa individualidade, incentivando cada aluno a trilhar seu próprio caminho, pensando também no legado da universidade, já que ela tem uma longa e rica história de excelência acadêmica. Então, ao dizer faça sua história, a universidade ela está convidando os calouros a contribuírem para esse legado. Então, o slogan também ele tem uma ideia de futuro, sugerindo que os calouros eles têm o poder de moldar não apenas suas próprias vidas, mas também o mundo ao seu redor contribuírem para a cultura, para a educação, para a ciência, enfim. Então é um chamado para ação, para aventura e também para autodescoberta. Passando agora para a parte dos nossos elementos criativos, a gente desenvolveu um selo, que é o selo Semana de Recepção de Calouros 2024, como um diferencial da nossa campanha, uma vez que a gente notou que muitas das campanhas anteriores deixavam essa informação de que as peças eram parte de uma campanha de recepção para os calouros de forma muito discreta. Então a gente quis estampar isso em todas as nossas peças, não só como metodologia para uniformizar a nossa campanha, mas também para deixar bem claro que essa é uma campanha para receber os calouros. E essas peças que estão expostas aqui com exemplo da nossa paleta, podem ser usadas tanto como story quanto em totens de jardim, como uma peça mais padrão, assim, mais básica da nossa campanha. Mas a gente também desenvolveu alguns cartazes com frases que variam dependendo das áreas do conhecimento. Então, a gente tentou abordar algumas áreas de estudo diferente, que a USP estuda sobre, Então, por exemplo, artistas que marcaram gerações no cinema, nos palcos e na TV, um dia também andaram de circular. Então a gente sempre tem uma frase que fala sobre os ex-alunos e aí uma frase de incentivo para os calouros, que é uma frase padrão, que é agora esse é o momento de escrever sua trajetória na Universidade de São Paulo. Aí a nossa frase faça sua história e o nosso selinho de Semana de Recepção de Calouros 2024 e no cantinho o logo da USP com o Disque Trote, Então aqui um outro exemplo de peça, com a frase escritores que marcaram a literatura brasileira um dia também frequentaram essa biblioteca. Tratando de outra área do conhecimento, aqui também de esportes, alunos que formaram na melhor universidade da América Latina um dia também praticaram esporte no CPUSP. E, por fim, os pesquisadores da USP, que estão entre os mais influentes da ciência mundial, um dia também foram calouros ansiosos para a sua primeira semana de aula. Então, sempre aproximando os veteranos e os veteranos já formados, que já conquistaram muita coisa, com o calouro que está com medo e consegue sentir, se conectar com esse veterano que já passou por coisas semelhantes. Então agora a gente vai apresentar as diferentes peças que a gente desenvolveu e como aplicamos os elementos criativos desenvolvidos e apresentados até agora em cada uma delas. A primeira, então, como já apresentado, são os cartazes. O cartaz é um meio que nos permite apresentar diferentes informações e mais informações do que outras mídias. Então aqui a gente tem as nossas frases, elementos visuais, as ilustrações, o nosso slogan, o nosso selo, mas nem todas as mídias que a gente desenvolveu, todas as peças que a gente desenvolveu nos permite trazer esse nível de profundidade e de quantidade de informações. Então a gente acaba adaptando esses elementos para as diferentes peças que desenvolvemos. Então, a gente desenvolveu algumas opções de outdoor. A primeira é essa apresentada, então a gente traz bastante destaque para o nosso selo, para o nosso slogan. O outdoor não é uma plataforma que nos permite
trazer muita informação. Ela tem como objetivo trazer a informação, a comunicação de maneira direta, rápida e impactante. Então, a gente optou por não inserir tantos elementos criativos nele. Com os elementos de ilustração, a gente acaba trazendo maior unidade na comunicação com os nossos cartazes. Então, a gente tem essas duas opções, com ou sem os elementos de ilustração. A gente também traz a versão em branco, trazendo opções para as diferentes possibilidades de investimento que a gente pode ter. Nós trazemos também uma segunda opção de outdoor, dando ainda mais destaque para a nossa assinatura, selo e slogan, também na opção em branco e na opção colorida, sempre tendo a certeza de que teremos o destaque para o nosso selo e para o nosso slogan. Outra opção de peça que a gente desenvolve, totalmente diferente do cartaz e do outdoor, são os adesivos. E aqui, por a gente ter uma mídia menor, uma mídia individual, que não cabe tantas informações quanto os cartazes, e também não tem um destaque que o tamanho de um outdoor nos permite ter, a gente aposta bastante nas cores, então trazendo as cores da nossa identidade, tanto para o fundo do adesivo quanto para o selo em si. Então, a gente também tem as diferenças de formato, adaptando os nossos elementos criativos para esse formato menor, mas garantindo que a gente comunica exatamente aquilo que a gente propôs. E uma outra opção de peça totalmente diferente são os marcadores de página, que nos dá uma possibilidade de layout dos elementos, de disposição dos elementos diferente das outras peças apresentadas. Então, a gente tem um espaço para colocar os elementos ilustrativos que comunicam com os cartazes, que podem comunicar com o outdoor. Se a gente seguir a opção da presença dos elementos, aqui cabe esses elementos, o aluno tem esse tempo para analisar, para perceber o que são esses elementos. Então, a gente trouxe essas diferentes peças, muito diferentes entre si, para mostrar que com os elementos criativos que a gente consegue adaptar bem para diferentes formatos, peças e mídias que possamos querer veicular na universidade, que a comunicação continua coerente entre si, independente daquilo que está disposto para a gente. E o que a gente espera dessa campanha, né? Esperamos que essa campanha ela traga uma integração entre os calouros e os veteranos, entre aqueles que já estão na USP fazendo a própria história e aqueles que vão construir a sua história agora, né? Então a gente espera que essa campanha ela viralize nas redes sociais de uma maneira positiva e divertida, que ela traga essa integração entre os alunos e que ela seja comentada também entre os alunos na universidade, a cada flyer estampado, a cada pôster, que no presencial ela contamine e atinja a todos da nossa comunidade uspiana. E que isso também chegue em todos os campos, que todos eles se sintam pertencentes. Essa é uma campanha que ela pode estar em qualquer camping da USP, seja na USP Capital, na USP Leste, na USP de Piracicaba, em Ribeirão Preto, em São Carlos. É a campanha para toda a USP. E com isso a gente também espera que ela seja bem vista dentro e fora da USP. E com isso a gente também trouxe como a gente espera que essa campanha se apresente nas redes sociais. Aqui, como a gente sabe que é muito importante o Instagram, um meio de comunicação direto com a comunidade USP, para os nossos calouros e todas as outras pessoas que estão ali sempre de olho nas redes sociais. E que em outras redes sociais, como o Twitter, por exemplo, que ela traga justamente uma integração e desperte memórias, nostalgia, os veteranos ali contando suas próprias histórias, os calouros tirando dúvidas, sonhando. O que a gente espera desse momento tão especial que atinge a todos. Para além disso, algumas aplicações, né, da nossa campanha, nos pontos de ônibus, nos outdoors, nos restaurantes universitários, como um totem de ônibus. A gente espera que a semana de recepção de Calouros 2024 ela faça história. E com isso, deixamos vocês com o nosso teaser de campanha. Escritores que marcaram a literatura brasileira um dia também frequentaram essa biblioteca. Artistas que marcaram gerações no cinema, nos palcos e na TV um dia também andaram de circular. Alunos que se formaram na melhor universidade da América Latina um dia também praticaram esporte no CPUSP.
Agora é o seu momento de escrever sua trajetória na Universidade de São Paulo. Faça a sua história. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Nós somos a agência 5 Tons e a gente vai apresentar para vocês qual é a nossa ideia para a campanha de 2024 de recepção dos calouros. Apresenta a gente. Exatamente. Eu sou o Gabriel, essa é a Fernanda, a Kelly, o Cruz e a Michele. Vamos lá. Tá sem som. Tá sem som. Deixa eu mudar de novo. Olá, nós somos a agência 5 Tons. O tom pode representar as nuances de uma cor ou mesmo que dita o ritmo de uma música. E, assim como a música, nós estamos aqui para seguir o ritmo dos nossos clientes, entregando a melhor proposta com o briefing recebido. Com criatividade e senso de humor, buscamos tirar dessa forma o melhor sorriso de satisfação dos nossos clientes. E hoje temos a honra de atender um cliente muito especial, a USP, lugar cheio de oportunidades que nos recebeu de braços abertos. E quando falamos da Universidade de São Paulo, estamos pensando em um ecossistema único. Os números são impactantes. Afinal, somos uma população de quase 115 mil pessoas, entre estudantes, professores e funcionários, distribuídos em 11 campi pelo nosso estado. São 42 unidades de ensino e pesquisa, 4 museus, 4 hospitais e serviços anexos, 6 institutos especializados e 33 órgãos centrais de direção e serviço, distribuídos em 7 cidades diferentes: São Paulo, Bauru, Piracicaba, Pirassununga, Lorena, Ribeirão Preto e São Carlos. E a USP não é diversa apenas em seus cursos, campi e museus. O que faz a USP ser o que é são as pessoas. Atualmente, apenas 22,6% dos alunos USP se declaram pretos ou pardos. Entre os docentes, são menos de 3% se declarando pretos. Nós queremos ver esse número mudar. Em 2017, a política de reserva de vagas para pretos, pardos e indígenas teve início na USP. E em 2023 foi decidido que a USP passará a adotar políticas afirmativas para pretos, pardos e indígenas em concursos públicos, para cargos de docentes e para processos seletivos de admissão de servidores técnicos e administrativos. Afinal, queremos que a universidade seja uma representação do Brasil, que é um país reconhecidamente diverso. Temos mais da metade da nossa população se autodeclarando como preto ou pardo. Temos 12% se declarando como assexuais, lésbicas, gays, bissexuais e transgênero. E 6,7% da população apresentando algum tipo de deficiência. Queremos ver essas pessoas na USP. No próximo ano, receberemos mais 11.347 calouros e queremos que eles se sintam acolhidos por esse universo que será totalmente novo para eles. Afinal, todos somos diferentes.
Temos os nossos próprios formatos de corpos, sentimentos, peculiaridades, gostos, idades, jeito de nos vestir. Mas, ao mesmo tempo, temos algo em comum, algo que nos une, que é podermos falar: somos USP, pertencemos ao universo da melhor universidade da América Latina. Nossa campanha visa mostrar que aqui o calouro pode ser ele mesmo e que aqui é um lugar seguro e que ele pode ser quem ele é. Por isso, decidimos trabalhar a diversidade. E foi assim que lançamos a campanha Na USP Todos São Bem-vindos. Cola com a gente! Afinal, são 11.347 calouros. Uns gostam de letras, outros de números e alguns de plantas. Na USP, todos são bem-vindos. Cola com a gente! São 11.347 calouros. Uns gostam de natação, outros de basquete. Na USP, todos são bem-vindos. Cola com a gente! 11.347 calouros. Uns gostam de lombo Califórnia, outros de PVT caipira. Na USP, todos são bem-vindos. Cola com a gente! 11.347 calouros. Uns nem chegaram aos 18 anos, outros já são avós. Na USP, todos são bem-vindos. Cola com a gente! Para a peça a ser veiculada nas redes sociais, nós seguimos o mesmo princípio. Afinal, uns gostam do Instagram, outros da rede vizinha. Na USP, todos são bem-vindos. Cola com a gente! Para o nosso outdoor, nós focamos na nossa frase assinatura e usamos imagem com alusão à colagem. E agora, ouça o nosso spot. São 11.347 calouros. Uns gostam de Beethoven e outros gostam de Racionais. São Paulo, Deus é uma nota de 100, vida louca. Na USP, todos são bem-vindos. Cola com a gente! Além das peças publicitárias, propomos a entrega de brindes para tornar a experiência ainda mais inesquecível aos calouros. Propusemos 2 modelos de caneca. Afinal, uns gostam de cerveja e outros de suco. Uns gostam de coca e outros de Fanta. Também desenvolvemos um marcador de livro, pois alguns gostam de Drummond, outros de Machado. E para finalizar, temos os nossos adesivos para todos colarem com a gente. Como observado, para nossa identidade visual, optamos por cores alegres e fortes, para mostrar uma irreverência e humor. Já para as imagens, a nossa solução artística foi o uso de recortes, criando ambientes com pessoas diversas, mostrando as suas peculiaridades. A escolha da fonte também foi pensada em mostrar diversidade e reverência, com formatos diferentes de letras. Mas não queremos que acabe por aqui. Perguntamos a 80 pessoas: o que é diversidade para você? Com as respostas obtidas, desenvolvemos uma nuvem de palavras. Como alunos, seguiremos lutando para uma USP mais diversa, com cada vez mais respeito, inclusão, pluralidade e igualdade. Nós, da Agência 5 Tons, agradecemos a sua atenção. Muito obrigada.
Pessoal, boa noite, tudo bem? Nós somos da agência Cajus, temos 3 representantes da agência aqui presentes hoje. Deixa eu ver se está... Pode deixar aqui. Temos 3 representantes da agência aqui hoje, eu, Caio, Amanda e Juliana. Nós colocamos um vídeo aqui, e está passando vários... Passa vocês aí, que é melhor. Tá. Passa aí. Tá. No quintal da minha casa havia um cajueiro. Cajueiro do qual eu nasci. Nascimento da beleza, da pequena flor cor-de-rosa, de onde brotou minha criatividade. Criatividade que sempre me move, me mantendo viva e sustentando minhas raízes. Raízes brasileiras, que possuo e sendo para nós brasileiros que crio. Criação versátil, assim como o conjunto do cajueiro. Cajueiro que traz o caju, caju que traz o suco, suco que regará uma reunião cheia de imaginação. Imaginação que floresce ideias e multiplica sonhos. Sonhos que transformam o mundo. Mundo que queremos encantar, mostrando a força do Brasil na publicidade. Publicidade com o sabor único da nossa castanha. Castanha do Brasil, da nossa vivência e da nossa marca. A castanha da Cajus. Então essa é a nossa agência. E aqui... Então vem com a Cajus descobrir a nova aventura que começa na Semana de Recepção 2024. Pode passar. Essa é a nossa agência e aqui nós trouxemos uma proposta para a Semana de Recepção 2024. O primeiro passo da proposta foi estudar um pouco mais do público-alvo e, basicamente, na maioria dos casos, nós temos jovens que acabaram de sair do ensino médio, que vão iniciar a aventura da vida deles na vida universitária e que terão vivências marcantes ao longo de toda a sua trajetória universitária. E aqui, o conceito é que a experiência universitária é uma nova aventura nessa vida dos ingressantes. Pode ir? E por isso chegamos aqui ao mote, que seria sua nova aventura começa aqui. Nós trouxemos, inclusive, alguns exemplares aqui, alguns exemplares de marca-páginas para distribuir. A identidade visual é marcada por uma assimilação com um tabuleiro, então a gente simula algo semelhante a um tabuleiro de jogos, em que ao longo desse tabuleiro várias aventuras são vivenciadas. A identidade visual aqui traz cores fortes e vibrantes que trazem certo contraste para ressaltar a atenção para as peças, despertam o interesse desde a identidade visual quanto do que se trata essa aventura, e trazem gatilhos de curiosidade, simplicidade, pouco esforço mental para compreensão, algo que é muito objetivo aqui e que reflete um pouco da vivência aí dos universitários. Não está passando. Aí, agora sim. A gente desenvolveu alguns cartazes utilizando esse mote da nossa campanha. E aí a gente começou com quer interação? No jogo temos o chat, na vida real temos a sua primeira festa. Aí o segundo, quer pegar uma carona pelo tabuleiro? Com o circular você pula direto para o seu instituto. Aí, quer recarregar as suas energias? O seu primeiro bandejão te espera na próxima casa. E sabe jogar? Bora. Não sabe? Bora também. A gente aprende junto no seu primeiro Inter. Aí aqui a gente trouxe algumas mockups de como ficaria a campanha.
E aqui a gente exemplifica com peças que trazem sustentação para a campanha. Então, o mote da campanha é que sua nova aventura começa aqui. E toda a campanha é sustentada por ações, então, que acontecem nessa vida universitária e que sustentam esse mote principal das aventuras. E fazendo sempre a relação com o jogo de tabuleiro. Nesse vídeo, só pausa rapidinho. Nesse vídeo, a gente exemplifica num formato mockup. Então, aqui seria uma proposta que, após a aprovação da campanha, seria retrabalhada. A gente exemplifica com um tabuleiro, que teriam várias casas em que essas aventuras estariam marcadas e que, ao avançar do tabuleiro, o universitário vivencia algumas ações. Então, pode dar o play no vídeo. No começo do jogo, tudo pode parecer mágico e confuso ao mesmo tempo. Seja lendo as novas regras, aprendendo os macetes com jogadores mais experientes, ou mesmo se perdendo no tabuleiro. As casas percorridas pelo peão são sempre inesperadas. Mas não precisa se preocupar. A USP joga junto com você para te ajudar a aproveitar o trajeto até a sua linha de chegada. Seja com uma carona pelo tabuleiro com o circular, uma recarregada de energia lá no bandejão, ou trazendo os jogos para a vida real e ganhando tudo no seu primeiro Inter. A gente te passa as cartas certas para você chegar longe. Agora, se quiser pular direto para a formatura, bem, para essa não tem jeito, só jogando. Mas aproveite, sua jornada na USP já está rolando como os dados. Ande 2 casas, sua nova aventura começa aqui. Semana de Recepção 2024. E só enfatizando de novo, esse vídeo, o War, por exemplo, não é a ideia do vídeo final aqui. A ideia é, para produção de fato, a gente usaria um tabuleiro simulado ali, com os marcos mesmo universitários. Preparado para começar? Ande 5 casas e chegue em sua primeira aula. Semana de Recepção 2024. Sua nova aventura começa aqui. E aqui a gente fez como ficaria também em outras áreas, então aqui no site. Os elementos gráficos que foram utilizados. E a partir daí a gente fez alguns mockups de coisas que poderiam ser distribuídas de brinde. Aqui uma ideia de colocar de papel de parede de todos os computadores da USP e também de envelopar as mesas do RU. E é isso, gente. Obrigada. Melhor colocar no Google ou no que tá baixando? Tá com seu e-mail logado? Tá. Então vai no e-mail. Ou se você baixou, amigo. Abre. Mas eu tenho medo do PPT desformatar. Peraí, vamos ver. Vai passando só pra gente ver. Ó, tá com as fontes, tá tudo certinho. Vamos só dar uma olhada geral ao vídeo. Se não, loga no seu coisa aí, amigo, já.
Joga no seu e-mail para apresentar daí. Deixa eu ver. Eu deveria não. Não, de boa. No drive vai? Não, outro. Eu queria protetor. Aqui passa, né? Acho que passa. Como compartilhar? Eu não sei. O Divo faz o resto. Oi, gente. Boa noite. Eu quero apresentar para vocês... Quero apresentar aqui para vocês a nossa agência, né, a Borogodó, e a nossa proposta para a Semana de Recepção aos Calouros de 2024. Pode passar. Bom, aqui eu vou apresentar cada integrante do grupo. Primeiro, eu, Irina. Aqui é o Luigi, aquele lá. Em cima é a Júlia, ou Jam, para os íntimos. Aqui está o Deluca, o Gabriel Deluca. E, por fim, mas não menos importante, a Isadora Bertapelli. Boa noite, pessoal. Irina, posso te fazer uma pergunta? Foi fácil chegar aqui hoje na reitoria? Olha, eu me perdi um pouco. Nunca tinha vindo aqui, para falar a verdade. Eu também nunca tinha vindo. Então, ainda bem que você chegou, ainda bem que a gente chegou. Gente, quero começar a apresentação da nossa campanha já trazendo um pouco do cenário que o nosso grupo resolveu abordar para a elaboração do nosso projeto. Atualmente, se um dia a Semana de Recepção teve como propósito acolher os alunos por um ponto de vista de acolhimento e proteção à integridade física, hoje o mundo universitário como um todo vive tensionamentos voltados às questões de diversidade e identificação dentro das universidades. Então, aqui a gente separou alguns casos que repercutiram muito na mídia esse ano. Então, esse de uma mulher de 40 anos que foi discriminada no primeiro dia de aula na faculdade em Bauru por algumas calouras. Alguns estudos mais recentes do INEP apontam que as mulheres representam 61% dos estudantes do ensino superior e dessas, 48,1% são mães. Gente, não. Ai, tô dando spoilers. Quer que eu passe aqui? Foi. Não, é o próximo. Pronto, agora sim. Além do cenário nacional como um todo, a gente enfrenta os nossos próprios problemas dentro do ambiente universitário e dentro da própria USP. Então, na própria ECA USP, esse ano, a gente enfrentou um episódio muito dramático e muito lastimável, onde a Semana de Recepção promoveu uma atividade com ecanos ilustres, sem a presença de nenhum ex-aluno preto ou pardo, o que causou grande comoção e, mesmo assim, a Semana de Recepção da ECA foi eleita como a segunda melhor Semana de Recepção da USP. Ao mesmo tempo, a gente tem essa fala da coluna da Marilene Felinto, que foi veiculada recentemente, onde ela diz para a revista Gama que a USP segue desumana, hierárquica, centralizada na autoridade, indiferente ao seu entorno e à exclusão social da juventude pobre. A nossa campanha, ela quer convidar todos vocês a refletirem se essa é realmente a mensagem que a Pró-Reitoria de Graduação e a USP como um todo deseja passar em 2024. Então, a gente faz um chamamento e fala, o mundo mudou, a USP mudou, os uspianos mudaram. Assim, a Semana de Recepção, ela também precisa mudar. Esse ano, a ideia do nosso grupo não é glorificar monumentos, nem dados e nem toda a magnificência da USP como a maior universidade da América Latina, e sim a comunidade acadêmica e as pessoas que fazem essa universidade todos os dias, promovendo um ambiente acolhedor. Bom, então, com isso, a gente trouxe algumas personas, aqui, no caso, em cenários fictícios, mas a nossa proposta é trazer pessoas reais que estudam atualmente na USP, né? E aqui, na primeira persona que a gente apresenta aqui a Vitória, né? A Victoria, e ela nasceu em Iraquara, na Bahia, né? O seu pai, ele é fazendeiro e sua mãe é cabeleireira do centro da cidade. E, com isso, eu tenho uma pergunta aqui para vocês, principalmente para os alunos aqui da faculdade, que estão aqui presentes. Quem aqui também foi o primeiro da família a fazer uma universidade? Levanta a mão. Boa. Bastante gente já.
né? A Vitória, ela também foi a primeira da família na universidade, e ela ingressou no curso de História, aqui da FEFELESTE, na USP, em 2021. E ainda bem que ela chegou. Pode passar. Bom, a segunda persona que a gente apresenta é a Ana Silva. E a Ana Silva, ela é daqui mesmo, de São Paulo. Ela é da Zona Leste, né, lá de Guaianazes. E ela sempre estudou em escola pública. E ela foi mãe, aos 19 anos de idade, do menino Gabriel. Ela ingressou na USP no curso de Engenharia Civil aos 22 anos, quando ela já era mãe. E ainda bem que ela chegou. Nisso, por fim, a gente apresenta a terceira persona, que é o Renan. O Renan, ele nasceu em Cascavel, lá no Paraná. Se formou em 2018 na Escola Estadual Martins Pena. E aí eu tenho outra pergunta aqui para vocês, que é: quem aqui estudou a vida inteira em escola pública? Boa. O Renan, ele também estudou a vida inteira em escola pública e ingressou na USP no curso de Ciências Contábeis em 2020. E ainda bem que ele chegou. Então, a partir da construção dessas personas, a gente quis trabalhar com a diversidade para trazer equidade. Então, a nossa frase principal é: ainda bem que você chegou. Ainda bem que a USP está passando por essas mudanças. Ainda bem que temos alunos novos. E você é bem-vindo para estar nesse lugar. Então, a partir disso, a gente fez a construção dos nossos banners. A gente tem 8 modelos de banners com 8 personas diferentes, que, no caso, hoje são fictícias, como a Irina falou, mas a gente pretende fazer uma pesquisa para trazer a história de pessoas reais, para que esse aluno diverso, esse aluno que veio da escola pública, esse aluno que teve a sua trajetória, se sinta reconhecido e, acima de tudo, acolhido. Vou passar aqui rapidinho os posters. E aqui a gente explica um pouquinho mais de como foi a construção gramatical e o texto, realmente a redação da nossa proposta. A gente começa com a Vitória, que é realmente o veterano, a pessoa que já está na USP e que traz esse sentimento de identificação. Então, quando a gente traz essa persona, a gente fala para o calouro: tem alguém aqui na USP, assim como você, para que ele se reconheça. A partir disso, a gente também utiliza em todas as peças a palavra também. Então, você está aqui e também tem alguém como você. E, por último, o contexto. Então, Vitória também é a primeira da família na universidade, para que role essa identificação e a pessoa saiba que ela está no lugar certo. Por fim, a gente queria muito também refletir o quanto essa campanha ela se posiciona nos ecossistemas de comunicação, muito mais do que uma campanha de semana de recepção, mas como uma mensagem estratégica e assertiva que a reitoria pode veicular externamente para fortalecer os seus laços e os resultados com a opinião pública. Então, a gente sai dessa coluna da Marilene, onde a USP é vista desse jeito, para alguns exemplos de matérias e releases que poderiam ser disparados nos ecossistemas de informação, onde a USP celebra a diversidade em campanha de recepção dos calouros e USP destaca trajetórias diversas na recepção dos seus calouros. E aqui, por fim, os elementos visuais, tipografia e cores. A gente usa a Helvética para as fontes principais. Uma paleta muito colorida e diversa, assim como as nossas personagens. E as aplicações. Ai, tá indo rápido. Aqui também a aplicação em outdoor. Manual do calouro. E agora a gente finaliza a nossa apresentação com o teaser da nossa campanha, explicitando um pouco sobre essas histórias. Pode soltar.
A mensagem que a gente quer finalizar é uma mensagem de esperança. Uma mensagem de que a USP é o lugar de todos e vai continuar sendo o lugar de todos. De que o passado da USP, de um lugar que era restrito a muitas pessoas, já ficou para trás. E a partir de hoje a gente celebra, ainda bem que todos nós e todas as pessoas vão chegar em 2024. Ui. A gente tem um obrigado. Eu juro que tem. É isso, muito obrigada. Amigo, você quer resolver? Não, tá passou mensagem no começo. Pode. Qual slide que faltou? Oi? Sim, mas eu não sei como faz pra botar. Ah, apareceu ali. Era 10 cheio ou 10 vazio? Boa noite, primeiramente, a todo mundo. A gente é a Agência Entropia. Eu sou a Ana Beatriz, ele é o Davi, Joaquim, Vitória, Stephanie, e a gente está aqui para apresentar para vocês a nossa proposta de campanha de semana de recepção. Então, espero que vocês aproveitem essa jornada com a gente. Oi, boa noite. Nós somos a Agência Entropia e a gente está aqui para apresentar nossa proposta de semana de recepção de 2024 para a Pró-Reitoria da USP. Começando pelo começo, a gente não vai adentrar logo de cara nos criativos e sim falar um pouco do planejamento. Antes da gente pensar no mote, na paleta de cor, no que a gente queria visualmente passar, a gente deu um passo para trás para conseguir ter um terreno mais concreto para assentar. Então, no nosso planejamento, a gente definiu o público-alvo, que seriam tanto calouros quanto veteranos, o nosso objetivo principal, a duração da campanha, né, que é diferente do que é hoje em dia. A gente se propõe a fazer uma campanha que dure todo o primeiro semestre de aula, para que ela seja mais concreta, efetiva e seja mais lembrada também por todos os alunos. E com isso também abranger os calouros não só da FUVEST, mas do SISU, da segunda, terceira chamada e assim por diante. Falando um pouquinho agora sobre os highlights da nossa análise SWOT, a gente fez análise SWOT, que são forças, fraquezas, objetivos e ameaças. A gente chegou à conclusão que uma das maiores forças que a reitoria possui é que ela tem um e-mail dado de todos os ingressantes, então é fácil se comunicar com eles por causa disso. E pela força da reitoria, é possível também realizar uma semana de recepção mais integrada com os outros institutos, que hoje em dia não acontece isso, né? Cada um tem sua semana de recepção, mas não tem algo que unifique de fato isso. Isso acaba que a semana de recepção de cada instituto fique mais conhecida do que a da reitoria e que a campanha de recepção da pró-reitoria tenha um baixo alcance. Falando um pouquinho dos objetivos da campanha, a gente quer, com nossa campanha, receber e acolher os calouros dos anos de 2024. Diferente do que hoje em dia, a gente quer também ter essa proposta de uma semana de recepção mais integrada com os institutos. Então, cada um vai ter a sua própria semana, mas cada reitoria ela seja inclusa, aumentar o engajamento de todo mundo com a campanha, tanto espaço físico quanto digital,
e tornar mais palpável, né? Por ter uma duração de 6 meses agora, diferente do que é hoje em dia, ser algo mais concreto. E também informar os calouros sobre questões importantes no começo da vida universitária deles. Passando um pouquinho para as estratégias, a gente pensa em realizar ações presenciais e digitais integradas com todos os campos, não apenas o Camp Butantã, mas com a USP São Carlos, a USP Lorena, de modo a tornar essa semana, né, esse projeto mais caloroso possível. A gente quer também, como a gente disse várias vezes, manter a campanha em todo o primeiro semestre, abrangendo todo mundo, literalmente, e realizar uma campanha, uma atividade ou ação integrada com a semana de recepção de todos os institutos. Então, por exemplo, na ECA, a gente tem a nossa própria semana de recepção, que tem várias atividades, mas seria muito interessante que houvesse uma atividade em conjunto, seja uma brincadeira, uma gincana, alguma coisa do tipo, assim, organizada pela Pró-Reitoria, que fizesse parte da campanha de recepção dos outros institutos. Falando um pouquinho agora das táticas offline, a gente pensou em pontos estratégicos durante toda a semana, para a matrícula, e um ponto instagramável também, em pontos estratégicos, com uma ativação interativa durante toda a semana. Placas indicando os pontos importantes da USP, como, por exemplo, um bandejão, uma xerox secretaria, banners, relógios, outdoors e maps espalhados por todos os campos mais circulares. A gente pensou em kit de boas-vindas, que é algo que aconteceu em 2020, e a gente queria voltar com isso. E a definição de uma atividade padrão para ser realizada por cada instituto durante suas respectivas semanas de recepção. E já falando das táticas online, a gente pensou em alguns posts no Instagram, que vocês vão ver um pouquinho melhor e mais detalhado mais pra frente. Posts no Twitter, porque a geração Z, que é o que está entrando agora na USP, ela tende a usar mais o Twitter. E-mails informativos e sintéticos, porque a gente recebe muitos e-mails, principalmente quando a gente chega, então, se forem e-mails informativos e sintéticos, é muito mais provável e plausível que os calouros leiam, e o manual do calouro também. Bom, agora a gente chega no momento, né, de contar para vocês o mote que a gente desenvolveu para essa campanha, falar um pouco das escolhas artísticas para a identidade visual e apresentar efetivamente as peças que nós desenvolvemos. Aqui nessa tela a gente, inclusive, já tem um spoiler assim do que nós pensamos. Mas, bom, para o mote nós desenvolvemos Somos Encontros, Seremos Memórias, porque nós partimos de que aqui na universidade nós somos um encontro de várias coisas diferentes, né? De pessoas com experiências, com vivências, com perspectivas, com projetos. E ao longo de todas essas vivências, nós vamos criando memórias que nós carregamos para a nossa vida inteira, assim, quando nós nos formarmos, por exemplo, e estivermos por aí desempenhando o nosso papel acadêmico, profissional, nós vamos carregar isso consigo como uma bagagem, de fato, porque ela faz parte da nossa construção enquanto indivíduos, né? Mas também nós deixamos para a universidade como um legado, né? Partindo do fato de que as pessoas elas estão transformando esse ambiente regularmente, né? A universidade é feita de pessoas e para pessoas. Então, nós tivemos essa preocupação de construir algo que tivesse essa pegada bem humana e também desenvolvemos um vídeo manifesto que a gente sente que também traduz um pouco dessa nossa perspectiva. Vou rodar ele aqui. Somos encontros, do ato de encontrar-se, de chegar um diante do outro, junção de pessoas ou coisas que se movem em vários sentidos, ou que se dirigem ao mesmo ponto. Seremos memórias, aquilo que ocorre ao espírito, como resultado das experiências já vividas, da lembrança e de algo memorável. Bem-vindo à USP. Aqui somos encontros e seremos memórias. Legal. Esse vídeo a gente desenvolveu num formato como se fosse para ser veiculado em Reels, né, no Instagram, então de 30 a um minuto. Ele seria meio que uma abertura assim, da campanha, bem legal. Aqui mostrando um pouco das escolhas para a identidade visual, né? Então nós utilizamos o tom de amarelo e o tom de turquesa que a USP já possui na sua cartela de cores, né? Na sua identidade visual própria. Nós incorporamos um magenta e um púrpura para poder criar uma gama assim, de possibilidades um pouco maior para trabalhar ao longo da campanha, para ter uma identidade visual que também fosse mais versátil,
e mais ampla, né? Abrangesse um pouco mais essa roda de tons. E sobre as escolhas tipográficas, nós optamos pela Helvética e pela Vanguard como tipografias, né? Tipografias bem conhecidas, bem clássicas, que já estão por aí há um bom tempo e são bem conhecidas. Então, mostrando um pouquinho do cartaz das nossas escolhas, nós trouxemos o mote, então ele meio que vem em cima e embaixo, abrindo e fechando o cartaz. No centro nós temos esse alt-type que vai variando de cartaz em cartaz, com essas frases marcantes, que são esses encontros, então competição e integração, acervos e pesquisas, lugares e experiências. E ao lado nós temos ilustrações dos campi, que vão preenchendo essa composição e tornando ela ainda mais, como eu posso dizer, geral, né? Abrangendo toda as nossas instituições, né? Todos os nossos campos de pesquisa, de ensino e tudo mais. Então, mostrando os outros 3 que nós desenvolvemos. E aí vocês também percebem que os tons eles vão variando, né? Onde eles vão sendo aplicados em cada cartaz. Isso é bem legal, porque traz essa sensação de movimento, de integração, de variação, que é importante. Um pouco da aplicação em mockups, né? Como eles poderiam ficar impressos. Aqui nós trouxemos o relógio de rua, e tanto o relógio de rua quanto o MUP e quanto o outdoor, o billboard, né, nós tivemos a preocupação de criar uma composição gráfica, né, de design que fosse um pouco mais sóbria, que fosse um pouco mais genérica, digamos assim, para que ela possa ser utilizada em todos os espaços, assim, sem problemas de identificação, por exemplo, por ilustração ou algo do tipo. Então ela é um pouco mais geralzona. Aqui o MUP, para vocês darem uma olhada. Aqui o outdoor. E aí embaixo, né, no rodapé, trazendo as informações essenciais sobre o Instagram, sobre o site da PRG e o Disque Trote, mostrando um pouquinho do marca-página. Aqui a gente utilizou a ilustração do billboard, né, mas na outra face do marca-página nós trazemos uma coisa diferentezinha. E em cima o intuito é que o USP ele ficasse para fora do livro, né. Agora mostrando as nossas criações para o Instagram, né? Então, alguns exemplos de postagem que nós pensamos. Então, aqui a gente utiliza um pouco mais a questão geométrica da identidade visual, as formas, né? E aqui nessa variação a gente traz as ilustrações também como uma possibilidade de criação. Como a gente havia comentado no planejamento, nós pensamos num kit bicho para ser desenvolvido, para ser, distribuído. Então aqui seria a camiseta. A gente pensou em algo que não fosse tão chamativo, não trouxesse esse maximalismo do cartaz, por exemplo, que fosse algo um pouco mais neutro e mais sóbrio, assim como a caneca, que traz esses elementos da identidade visual, traz o USP bem grandão ali, mas ela não é tão chamativa, ela também tem esse intuito de ser um pouco mais genérica, mais geralzona, para ser distribuída em todos os campos sem dificuldades. E para finalizar, um painel instagramável para as pessoas tirarem fotos, para servir assim como fundo, como banner, nesses locais de recepção, nas tendas, de distribuição dos brindes e tudo mais. Então é isso, super agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado do nosso trabalho e até mais. Já? Que top. Tem que abrir o e-mail. Acho que é o e-mail da reitoria. Lore, que eu não sei qual que é. Lore, que eu não tenho ideia. Deixa eu... Tem que chamar o Dorinho. Tá o ano com uma pauta. Eles vão criar com uma pauta. Pra fazer login. Clique nele. Vê qual que é o arroba do e-mail lá, gente.
com a internet, cara. Pró-reitoria de graduação, @usp.br. Não tem esse e-mail aí. Entra no de algum de vocês, então, e já era o mando aqui. Ou no Zap Web aí. E no Zap Web aí que eu entrei. No Zap Web que eu entrei, né? Tá mexendo sozinho. Ah, eles estão logando. Ninguém tá logando nada aqui, não. Ah, então vai. Deixa eu mandar pro seu e-mail, Luiz. É só o Canva, né? Ai, que ódio, eu não acho. Eu sou nervoso. O e-mail não tava logado. O e-mail da Pró-Reitoria não tá logado. Acho que sim. Tá. Qual é o seu e-mail, Luiz? Puta, eu vou ter que confirmar o negócio. Qual é o seu e-mail? Qual é o seu e-mail? luis.lucas@unicv.br. Paste. Sente. A bolinha. Tá bom, aí eu falo os nomes. Chegou? Oi? Da agência. Chegou. Boa. Pode falar, gente. O Luiz vai falar isso da agência, não é? Depois você vai de recepção. Primeiro a agência, depois você vai de recepção. Pronto. E aí eu faço o quê? Cadê o apresentar? Não sei. Era pra ser aqui em cima, mas... Aqui, eu acho. Isso. Foi. Bom, boa noite, gente. Dei um susto em vocês. Nós somos o último grupo, nós somos a agência Duna. Então, como representantes, estamos eu, Isabela Barbieri, Luiz Lucas, Bianca Vital e o Renan. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre a nossa agência. No final, a gente vai passar um vídeo mais contextualizando a ideia da agência, mas, basicamente, o nome da nossa agência é Duna, mais pensando nas dunas de areia. A ideia era passar que a gente pode fazer algo grandioso e, ao mesmo tempo, minimalista, que tem fluidez e tudo mais. Depois vocês vão ter um contexto maior sobre a nossa agência. Agora a gente vai passar para a ideia da Semana de Recepção de 2024 e, no fim, eu passo o vídeo para vocês darem uma olhada. Bom, o mote principal da Semana de Recepção é Viva o Presente e Sinta o Futuro. Bom, então, falando um pouquinho da ideia, né, sendo bem sincera, quando a gente demorou bastante para chegar aonde a gente realmente queria chegar. Então, o Darinho está de prova, né, que foram muitas reuniões que a gente teve, muitas aulas em que a gente ficou discutindo o que é que a gente realmente queria passar, o que a gente estava sentindo e que a gente queria demonstrar nessa campanha. Então, a gente se juntou assim, em todas as reuniões para pensar realmente o que nós, como ingressantes da Universidade de São Paulo, quando a gente passou também, o que a gente estava pensando, o que a gente estava sentindo. A gente estava com a cabeça lá no TCC, estava com a cabeça nas aulas, estava com a cabeça, eu quero tirar nota, isso, aquilo, ou enfim. E não, né? Não é isso que acontece, esse é um pensamento que vem depois, ou ele não precisaria acontecer dessa forma. E aí, o que fica, na verdade, né, que é a euforia desse momento de ingresso na universidade. Então, acho que cada um tem a sua conquista muito pessoal, né, do que é entrar na USP. A gente não precisa falar o que é. Acho que vários grupos comentaram muito bem da grandiosidade na Universidade de São Paulo. Então, do que ela significa para cada aluno que entra, do que ela significa para o Brasil, enfim, e para o estudo, para a educação brasileira. Mas quando cada um de nós alunos, entramos aqui, a gente pensa, a gente sente, né, antes de ter qualquer tipo de... Antes de qualquer racional, nós, seres humanos, como seres emocionais mesmo, a gente sente a gratificação, não sei se essa palavra é muito correta, mas a euforia de falar, caraca, né, eu entrei e eu consegui, eu estou aqui, agora eu faço parte dessa história. Então, a universidade, o que a gente quis passar, né, é que antes
de qualquer coisa, antes de você pensar na sua carreira, antes de você pensar no seu futuro e no que realmente a USP significa dentro do seu currículo, viva o que é estar dentro da universidade. E estar dentro da universidade não é só as aulas. Não é só o seu projeto que você vai entregar, é também participar da vivência, é ir no CP, fazer um esporte, é participar de um Juca da vida, de um bife, enfim, de um Interusp. A universidade também é isso, a gente também estuda para viver isso. É também ir no Bandeco, é também experimentar o peixe que todo mundo fala. Então, a USP, a experiência de ser um uspiano e estar aqui dentro e ser um universitário, ela vai muito além do que a gente só, enfim, entrar numa sala de aula e fazer o que tem que ser feito, que, obviamente, todo mundo vai fazer, e do que isso realmente significa no nosso currículo. Então, o que a gente quis passar é que, aqui, num primeiro momento, nesse momento de semana de recepção, antes de qualquer coisa, viva o presente. Então, viva o que tem que ser vivido e que também faz parte da vivência universitária e do seu futuro. Então, tudo isso e todas essas experiências que a universidade proporciona, do Bandeco a jogos universitários, a treinos, a projetos, a empresa júnior que a gente pontua, também faz parte do seu crescimento. Então, a gente quis trazer que esse momento vai ter o momento de ser calouro e vai ter o momento de ser veterano. Então, agora, nessa semana de recepção, é hora de você ser calouro, você viver o que tem que ser vivido e aproveitar tudo que a universidade tem para oferecer, que vai muito além do que a academia e das aulas. Enfim, é um universo gigantesco e a gente sabe muito bem de tudo isso. E aí, passando para o próximo slide. Oi, boa noite, pessoal. Eu sou o Renan, eu vou falar um pouco da nossa identidade visual da campanha. A fonte que a gente escolheu foi a Montserrat, uma fonte sem serifa, traz uma ideia mais profissional para a nossa campanha, mas mesmo assim descontraída. As cores que a gente escolheu, a gente se baseou nas primeiras cores da USP, as 3 que estão no manual de identidade visual da própria USP, e adentrou com um azul e um púrpura para incorporar na nossa campanha. Como a Isabela falou, a gente quis trazer uma ideia de existe muito mais do que a sala de aula, existe muito mais do que os estudos na faculdade. Então, nossos cartazes são baseados nisso. O primeiro cartaz a gente traz, antes da sala de aula, vem a vivência. A gente escolheu colocar uma caneca, porque a caneca faz parte de muita coisa da nossa vivência, desde o suco no bandejão até as festas, nos demais institutos da faculdade. O segundo cartaz que a gente fez foi, antes do Inter, vem o treino. A USP é muito famosa por ter muitos Inters, desde o Interusp, o Juca, o Bife, Tusca, muitos mesmo. Então, a gente fez, antes do Inter, vem o treino. Para você ir para o Inter, você tem que treinar. Para você treinar, você tem que entrar num time e integrar com esse time. A gente escolheu também a ideia a imagem da passagem de bastão, que traz essa ideia também. Você vai ter que integrar com o time, um veterano vai te passar o bastão, e você vai passar o bastão um dia para uma próxima pessoa. O terceiro cartaz foi o antes da graduação, vem a integração. E a imagem que a gente escolheu foi a imagem de uma passagem de diploma, que você vai conhecer pessoas da faculdade e essas pessoas vão fazer parte da sua história. Essa história vai ter seu diploma carrega a sua história junto com você. A quarta é o antes do veterano, vem o calouro. A gente escolheu colocar essa imagem do lápis, que é uma coisa que todo mundo, quando entra numa coisa nova, fica muito eufórico, muito feliz com tudo. E todo mundo lembra, quando você era criança, ia começar um novo ano na escola, você comprava o máximo de material possível. Você vinha com todo o material, você queria ser uma coisa muito legal, uma nova fase da sua vida. Por isso a gente escolheu colocar esses lápis. E, por último, a quinta peça seria o antes do estágio, vem a empresa júnior. Muita gente, quando entra na faculdade, já sai com a ideia de que eu vou entrar na faculdade, eu quero conseguir um trabalho. Mas a gente veio lembrar que, antes de você conseguir um trabalho fora da faculdade, existe a empresa júnior, que é uma parte muito importante da vivência na faculdade. Você vai conhecer muita gente, vai acrescentar para a sua vida profissional e vai ser mais fácil de você conseguir um estágio na maioria das vezes. Aqui seriam alguns exemplos de mockup de aplicação dos cartazes, um no ponto de ônibus, o outro numa tela. Pode ser também no relógio, por exemplo, que caberia num relógio que tem aqui pela USP. Essa seria a faixa que a gente escolheu. A faixa traz o nosso slogan, Viva o presente, sinta o futuro, junto da imagem de um chapéu de formatura. É para você lembrar, vive o seu presente na faculdade, mas sinta o futuro, que vai ser a sua formação e tudo que você vai carregar da faculdade.
O outdoor que a gente fez é a mesma ideia do cartaz, só muda a imagem de trás. É importante lembrar que a USP não é só o campus Butantã. Então é legal a gente trazer outras imagens dos outros campos. A imagem que está ali atrás é o campus DEASH. Aqui seria uma aplicação do outdoor no mockup. Outra coisa que a gente achou bem legal de trazer é o marca-página, que é uma coisa que você pode entregar para os alunos e ele vai guardar e vai lembrar para sempre. Você pode guardar e usar na sua vida, no dia a dia. A imagem que a gente escolheu foi a Praça do Relógio, porque ela casa muito bem com o formato do marca-página. E é um monumento famoso, muito conhecido aqui na USP. Todo mundo que passa por aqui sabe o que é a Praça do Relógio e vai lembrar da Praça do Relógio. Trazendo o nosso slogan no meio. E ali tem um mock-up dele ali do lado. Por fim, a gente decidiu produzir uns bottoms também, que trazem as imagens utilizadas ao longo da nossa campanha, junto do logo da USP. Agora a gente vai voltar e apresentar o vídeo que o Luiz comentou sobre a nossa agência. Tem e-mail? No seu e-mail? Um minuto, gente, que o vídeo não carregou no nosso slide. Como faz agora? E agora? E agora, gente? Mas manda pra gente. Aquele drive que eu mandei. Tirar dali pra eu poder ver. Não sei congelar. Congelar. Congelou? Congelar pra gente conseguir acessar o registro. Tem como congelar a apresentação pra gente acessar o registro? Não conseguimos acessar. Para de apresentar. Pode congelar pra mim, por favor? Congelar. Isso. A gente pode botar essa parte e derrubar, mano. Não tem problema. Tá muito pesado isso? Sai da página. Não, acho que não. Talvez seja que é bem pesado. Teria que acessar pelo drive, né? Bom, gente, a gente não conseguiu acessar o vídeo, não conseguiu carregar, mas eu tenho o nosso manifesto aqui da agência, então eu vou dar uma lida para vocês entenderem sobre a agência. O nome da nossa agência é Duna, e como eu falei, a ideia era mais pensar numa fluidez e também numa grandiosidade. Então, aí vai nosso manifesto. Como uma duna que se estende ao horizonte, nossa paixão pela criatividade é ilimitada. Cada projeto é uma oportunidade de explorar novos ares, criando campanhas que contam histórias únicas e cativantes. Com o tempo, o vento esculpe detalhes em cada curva, e da mesma forma, buscamos moldar o cenário da publicidade, adotando tecnologias e tendências como brisa constante que nos impulsiona adiante. O entrelaço de ideias engrandece nossas perspectivas e, aqui, cada detalhe faz a diferença. A harmonia de dunas cria paisagens ímpares, especiais e impactantes. Como elas, essa é a nossa missão. Então, a ideia era justamente pensar na missão que a gente quer passar como publicitários, ao mesmo tempo, elegendo características de uma duna e da visão de uma paisagem de uma duna. Bom, é isso, e espero que vocês tenham gostado. Alô, queria agradecer a todos os participantes que fizeram as suas apresentações.
Eu acho que aqui a gente tem dois sentimentos, ao mesmo tempo que a gente se prepara para receber os novos alunos e as novas alunas, vocês também se preparam para a sua inserção no mercado profissional, e esta sessão mostra o quão preparados vocês estão para trabalhar na área que vocês elegeram. Eu quero cumprimentar a todos, são todos vencedores, obviamente. Infelizmente, a gente tem que escolher uma das campanhas para poder, de algum modo, como vocês mesmos disseram, proporcionar uma certa uniformidade numa universidade tão ampla como a nossa, em todas as cidades, por mais que cada unidade tenha a responsabilidade de conduzir o seu processo, se a gente tiver um fio condutor que una tudo que está sendo feito nos vários ambientes, isso reforça a sensação de pertencimento, todos pertencendo a uma mesma comunidade. E, mais uma vez, quero reiterar os cumprimentos da Pró-Reitoria de Graduação ao professor Dorinho, que na data de hoje comemora a sua 26ª campanha, e dizer que o trabalho dele vem fazendo, tem tendo um grande impacto na nossa universidade. Este ano, nós tivemos a felicidade de celebrar os 25 anos de campanhas de recepção aos calouros, com uma exposição que esteve durante várias semanas aqui no prédio da reitoria, e depois iniciou um caminho de itinerância aí pelos vários campi, resultou em publicação, foi apresentada no Congresso de Graduação no campus de São Carlos e agora foi para Bauru, para que ela possa ser exposta também o ano que vem com a chegada dos novos alunos e novas alunas. E ao agradecer o professor Dorinho, agradeço também os demais colegas que estão, professores e professoras, que ao longo de todos esses anos têm estado conosco, trabalhando não só este momento de escolha da campanha, mas também acompanhando todo o processo de recepção e depois também premiando as campanhas que, por algum motivo ou outro, tiveram um desempenho destacado naquele respectivo ano. Tudo isso começou na gestão do professor Jacques Marcovitch, à frente da reitoria, e simbolizou uma mudança de cultura institucional para que este momento de ingresso tivesse uma marca em cada um de nós e deixasse para nós esse sentimento de que eu consegui e eu estou aqui e todos aqui me querem bem. Agradeço, então, muito a vocês e vamos, independentemente do resultado que a comissão venha a tomar, queria que todos se sentissem vencedores e trabalharemos todos para acolher da melhor maneira possível os novos uspianos no ano que vem. Obrigado. Alô, alô. Bom, gente, rapidinho, queria agradecer a vocês por um semestre extremamente complexo, mas acho que vocês foram incríveis. Acho que deu para dar uma... Tem momentos que eu não acreditei, falei, não vai dar, isso vai dar, não vai dar certo, mas deu certo. Foi muito legal. Eu acho que a comissão, obrigado pela presença de vocês. A comissão agora vai se reunir amanhã, não é isso? Então vai ser um processo histórico também. No dia seguinte, eu não estou acreditando muito, né? Meus 47 anos aqui dentro, eu nunca vi isso, mas diz que amanhã vão decidir. E não vai ser fácil essa decisão, sem dúvida nenhuma, tá bom? Então, eu queria, de coração, agradecer vocês. Hoje é a última aula. Nós vamos lá, né, agora? É isso? Vamos, né? Ele não pode saber, não pode saber. Mas, lembrando a vocês que eu tenho que dar a nota. Então, está faltando muita gente, principalmente o pessoal da noite, não mandou a avaliação. Não mandou, certo? Obrigado. Beijos para vocês e vamos lá.